Eu venho falando muito sobre você ser pragmático, ser sistemático e como a clareza e o planejamento se engloba tudo nisso. Mas no final das contas, o que isso significa na prática? O que eu tenho que fazer na prática para eu ter uma vida em ordem, uma vida organizada, uma vida que realmente eu sinta que está indo para frente? Bom, você tem várias ferramentas, mas acho que todas elas significam a mesma palavra, que é agenda. Você tem que ter um microplanejamento diário, semanal, mensal, mais ou menos aquilo que você vai fazer durante os dias e para onde você está indo. Então, assim, tem diversas plataformas e às vezes nem precisa de uma plataforma digital, você pode fazer no papel e na caneta, igual eu mesmo já fiz. Eu tenho algumas plataformas que eu posso recomendar e tudo mais, inclusive eu posso até disponibilizar a minha agenda, dependendo de como a gente vai criando uma audiência por aqui. Mas hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre como a gente pode criar essa agenda onde a gente vai ter uma previsibilidade e como que a gente não deixa nada passar batido na nossa vida. Então a gente vai ter um olhar 360 sobre tudo que acontece em nossa volta, tudo aquilo que a gente pode ter controle, a gente não vai deixar passar nada batido. Para isso, eu vou fazer uma apresentação aqui junto com vocês, vou mostrar um pouquinho de como pode ser uma agenda na prática, então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Como montar uma agenda funcional? Eu separei em 3 tipos inicialmente. Então, aqueles compromissos fixos, por exemplo, que é tudo aquilo que não é flexível. Você não consegue mudar o horário, você não tem uma dinâmica muito maleável para você lidar com isso. Então, é trabalho, faculdade, escola, curso e por aí vai. Você tem um horário fixo que você tem que estar ali toda semana. Eu, por exemplo, tenho aula de jiu-jitsu, ou seja, eu tenho uma aula de violão, eu tenho alguma coisa do tipo que toda semana é aquele horário. Então não tenho o que fazer, é naquele horário que eu tenho que estar ali. Então tudo isso vem primeiro. Porque não adianta nada você começar por aquilo que é maleável, começar por aquilo que você quer fazer, mas na prática você não vai conseguir encaixar na sua agenda porque tem aqueles compromissos fixos que vai estar barrando ali. Então já comece eliminando todos eles. Comece colocando todos os compromissos fixos, seu trabalho, faculdade, escola, o que for, coloque primeiro na sua agenda. Então, toda terça-feira, toda terça e quinta eu tenho a minha faculdade 7 horas. Toda quarta-feira eu tenho a minha aula de piano aqui 2 horas da tarde, que seja. Então já coloca tudo isso para você já ter uma noção daqueles compromissos fixos que você não pode faltar de jeito nenhum, certo? Compromissos pouco maleáveis, ou seja, tudo aquilo que exige um compromisso marcado, mas pode ser negociado. Reuniões, encontros, no meu caso reuniões é muito presente, porque eu sempre estou fazendo às vezes reunião com um cliente, algum cliente que eu prospectei, que eu vou fazer uma reunião pela primeira vez. Então assim, lógico, não é tão fixo assim, porque você não vai matar ninguém se você adiar meia hora, 1 hora essa reunião. Concorda comigo? Então assim, é um pouco maleável, você tem um pouco mais de dinamismo ali para você lidar com o seu cliente, com a pessoa que você está marcando aquele compromisso, correto? Agora, aqueles compromissos realmente maleáveis, ou seja, tudo aquilo que só depende de você e da sua vontade, do seu comprometimento com você mesmo. Ou seja, treinar, estudar, hobby. Então, por exemplo, treinar. Tem dia que eu treino 7 horas da manhã, 5 horas da manhã. Tem dia que eu treino 7 horas da noite, 6 horas da noite, 2 horas da tarde. Eu sempre coloco isso como menor prioridade porque é um compromisso comigo mesmo. Então, estudos, lógico, eu posso deixar marcado sempre a mesma hora todos os dias? Posso, mas você concorda comigo que perante todos os seus compromissos na sua agenda, o estudo, um treino que só depende de você, vai ser as tarefas mais maleáveis, que você mais tem pouco cuidado para você mudar o horário, mudar o dia às vezes, dependendo, porque só depende de você, entende? Então eu sempre divido a minha ordem de prioridade desse jeito: compromisso fixo, compromisso pouco maleável e compromisso maleável, certo? Agora, como que a gente não deixa passar nada na nossa vida, na nossa agenda? Depois que eu já separei aqueles compromissos durante a minha semana, que eu sempre gosto de organizar por semana também, isso é muito importante. Então, por exemplo, toda sexta-feira, inclusive hoje é sexta-feira, acabei de fazer isso, eu sempre olho, tá bom, quais são os compromissos que eu fiz na semana passada, o que deu certo, o que deu errado, e a partir disso, o que eu tenho que fazer na próxima semana. Então, por exemplo, eu que tenho a Cerne, que é uma produtora audiovisual, então assim, a gente tem muitos clientes, cara, vamos passar o olho em cliente a cliente. O que eu posso estar deixando passar? Qual cliente que eu tenho que já marcar uma gravação para a gente não ficar tão apertado? Qual cliente que eu tenho que editar? Quais são as postagens que eu vou ter durante a semana? Então assim, eu passo o olho em todos os clientes. Então, por exemplo, esse aqui é a agenda do nosso time inteiro. Então, tudo que está envolvido aqui na nossa operação está envolvido nesse Notion aqui, nessa ferramenta. Então, na aba de clientes aqui, assim que eu clico, abre todos os nossos clientes. Então, por exemplo, cliente X, cliente Y, cliente A, cliente B. Eu passo o olho em todos eles. O que eu posso estar esquecendo? Em qual etapa esse cliente está? Qual cliente eu preciso produzir o conteúdo? Qual cliente eu tenho que fazer uma reunião? Qual cliente eu tenho que mandar alguma coisa? Entende?
Então, assim, eu passo o olho e passo a minha mente inteira por dentro daquele cliente, pensando o que que eu posso estar errando, o que que eu posso estar esquecendo. Será que eu tenho que mandar um áudio para perguntar se está tudo bem? Será que eu tenho que mandar alguma mensagem perguntando se está tendo alguma dúvida sobre aquela reunião que a gente marcou? Isso eu estou falando na área corporativa. Agora, consegue imaginar essa estratégia, vamos dizer assim, também na área pessoal? Cara, na minha saúde. Como que está a minha saúde? Será que eu tenho que fazer mais algum exercício? Será que eu tenho que comer melhor? O que que eu tenho que fazer para comer melhor? Será que eu tenho que ir uma nutricionista? Será que eu tenho que assinar alguma academia? O que que eu posso fazer para resolver o problema da minha saúde, por exemplo? No meu trabalho, que a gente já conversou muito aqui, cara, onde eu posso melhorar na minha empresa? Como que eu posso melhorar meu desempenho aqui no meu trabalho? Tem algo que eu possa melhorar? Tem algo que eu possa estudar? Entende? Aí entra muito na rotina ali do seu estudo. Cara, qual tópico que eu posso colocar que eu posso me desenvolver melhor aqui no meu trabalho? Vou voltar a aba aqui, por exemplo, relacionamento. Cara, como que está o meu relacionamento hoje? Com a minha família, com a minha esposa, com o meu marido? Cara, será que não seria interessante eu marcar um jantar ali no final de semana com eles? Eu tô sentindo que a gente tá meio distante e tudo mais, será que não vai ser interessante? Mais uma tarefinha ali que você matou, vamos dizer assim. Eu sei que é difícil a gente colocar termos subjetivos como relacionamento, amor, por exemplo, saúde, como algo tão pragmático, assim, tão objetivo. Mas, modéstia à parte, eu posso dizer que funciona. Você realmente olhar de uma maneira um pouco mais objetiva tudo isso. Porque, cara, você tem o seu feeling de como tá a sua saúde, você tem o seu feeling de como tá o seu relacionamento. E, cara, pra você realmente não ficar nessa de eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu devo fazer, cara, pensa objetivamente como eu posso atribuir alguma atividade que possa melhorar essa situação. Às vezes nada, cara. Às vezes seu relacionamento tá tudo bem, sua saúde tá tudo certo. Matou, tudo bem. Mas você tem a consciência tranquila porque você passou o olho em todas essas áreas. Por exemplo, tarefas de casa. Cara, tem alguma tarefa lá de casa que eu tô procrastinando bastante, que eu posso colocar aqui na minha agenda? Cara, eu preciso limpar meu tênis. Aquele tênis lá tá na lavanderia faz tempo, cara, eu preciso lavar ele. Que hora aqui da minha agenda que eu posso ter livre para eu colocar essa tarefinha aqui? Cara, no sábado de manhã tá tranquilo, vou colocar aqui essa tarefa. Pronto. E você deixa de esquecer e deixa de procrastinar tudo, porque você tira desse abstrato e desse esquecimento e coloca em termos práticos na sua agenda. Concorda comigo? É basicamente assim, seu carro, como tá seu carro, cara? Tá precisando trocar o óleo? Como que tá o filtro de água? Seu carro tá limpo? Será que não tá na hora de você marcar uma lavagem pro seu carro, por exemplo? Então, assim, percebe de como que é esse estilo de vida, vamos dizer assim, como que é essa mentalidade, porque, cara, modéstia à parte, você fica com uma consciência limpíssima, porque você olha pro seu lado e fala, cara, todos os tópicos da minha vida estão sendo controlados. E isso é um tópico muito importante também, porque nem tudo na vida a gente controla. Isso aqui não vai garantir que você não vai ter problemas na sua vida, que você não vai ter imprevisibilidades, tá? Mas a probabilidade de você lidar melhor com as situações, com essa ferramenta e com essa mentalidade aqui, com certeza vai te ajudar demais, entende? Então, você tendo essa mentalidade de eu controlo tudo aquilo que eu possa controlar e, apesar de existirem imprevistos, eu estou preparado para eles. Eu não estou dando brechas para imprevistos, podem acontecer, mas eu não estou dando brechas. Então, assim, baseado nessas reflexões que você vai tendo sobre o seu trabalho, relacionamento, sua saúde, tarefa de casa, família, espiritualidade e tudo mais, cara, como você pode transformar essas demandas que podem existir nesses âmbitos da sua vida em tarefas práticas para você colocar na sua agenda. Percebe que nada na sua vida vai passar batido e com certeza você vai ter uma percepção de evolução muito grande com o passar do tempo. Se eu abrir a minha agenda aqui, por exemplo, então assim, eu tenho a área de tarefas, eu tenho a área de rotinas e hábitos, estudos e leitura. Então tudo aquilo que eu estudo, aquilo que eu leio, eu sempre coloco nessa aba aqui. Área pessoal, tudo aquilo que eu me desenvolvo pessoalmente, tudo aquilo que eu penso de reflexão e tudo mais, está nessa aba aqui. Projetos, metas. Então, assim, tá tudo objetivamente aqui, controlado. Entende? Eu estou pronto caso aconteça alguma imprevisibilidade. E essa é uma parte muito difícil também, você ter essa reflexão e encarar os problemas que acontecem na sua vida. Mas, tendo essa coragem, que já é um ponto muito grande, transforme isso em tarefas previsíveis e tarefas práticas. Certo? É assim que eu controlo a minha vida, é assim que eu controlo a minha semana, é assim que eu controlei a minha próxima semana e é assim que eu acho que você poderia fazer também, tá? É uma sugestão, é a minha opinião. Eu eventualmente acho que eu posso criar alguma agenda assim mais prática para disponibilizar assim para vocês, mas a gente vai conversando até lá, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado e espero que a gente vai conversando por mais. Certinho? Um abraço para você. Tamo junto.